querido, seja muito bem-vindo a esse podcast. Aqui quem vos fala é a Daniele e aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de cura, de transformação. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a pastora Graça. Seja muito bem-vinda, pastora. Olá, Dana, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria te receber aqui conosco. Você sabe do meu carinho por você, que você tem lindos testemunhos, então é um presente de Deus poder gravar esses testemunhos para que todos nós possamos nos inspirar cada dia mais e mais. Pastora, eu já quero começar te ouvindo falar sobre o seu testemunho de conversão, mas antes eu quero pedir para você que está nos ouvindo, curte, compartilha, envia para uma pessoa que precisa ouvir testemunhos, pessoas que estão desanimadas na fé, pessoas que estão às vezes querendo parar. O nosso Deus, ele traz ânimo nesse dia para você. Você não caiu à toa nesse vídeo, há um propósito do Senhor na sua vida. Então, pega esse vídeo e envie para o máximo de pessoas que você conhecer. Se inscreve aqui no canal para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e possa passar para outras pessoas e assim chegar naquelas pessoas que realmente precisam se animar na fé. Aquelas pessoas que precisam ouvir os testemunhos para ser alcançado cada dia mais e mais por Deus e pelo Espírito Santo. Pastora, conta para nós como que foi o seu encontro de conversão, seu encontro com Jesus Cristo. Na verdade, Dani, quem se converteu primeiro, geralmente, quando tem um casal, a mulher sempre se converte primeiro, né? É uma coisa assim, porque a mulher tem mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Mas lá na minha casa, quem se converteu primeiro foi Pereira. Foi Pereira. E quando ele se converteu, chegou em casa dizendo assim: minha filha, a partir de hoje eu sou crente. Eu disse: você é, mas eu não. Olha, meu Deus. E foi seguindo a vida da gente, né? Mas eu era da Assembleia, né? Todo mundo vê que o meu jeito é assembleano, não estou condenando as outras denominações, porque Deus, ele não morreu pelo um short, ele não morreu pelo um cabelo, ele não pelo uma pintura, pelo um batom, não. Ele fez isso por vida. Mas eu tenho o meu particular com Deus e Deus comigo. E a minha conversão foi assim: Pereira, ele sempre queria me levar para os cultos, me ensinar a Bíblia na força, né? Ele dizia: minha filha, eu vou ler, e aquilo me dava uma agonia na minha cabeça, é porque eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida, né? Convivia com meu esposo, mas eu não tenho o Espírito de Deus. E quando a gente tem o Espírito de Deus na vida, a gente age de outra maneira. Foi orando, foi fazendo vigília, né? Subindo a monte, e para Deus me converter. Quando foi um dia, ele encontrou com uma senhora que era da Assembleia de Deus, a qual nós fazíamos parte em Recife, e ela escutou o Pereira cantando, que Pereira só andava cantando, louvando ao Senhor. E ela disse assim: quem vai passando aí é aquele irmão, é o irmão Pereira? Aí disseram para ela: é. Aí eu tenho uma palavra de Deus para ele. Que Deus seja louvado. Aí chamou Pereira e disse assim: homem, assim te manda eu, o Senhor, te dizer, não pregue o evangelho para tua, viva o evangelho. E essa senhora era cega, ela reconheceu Pereira pela voz, ela era cega. E dali em diante Pereira começou a viver Jesus dentro da nossa casa. E quando ele orava pelas madrugadas, que eu escutava ele falando línguas estranhas, aí
eu via como se dava um trovão, não, relâmpagos dentro da boca de Pereira. E eu ficava com muito medo. E eu dizia assim, Pereira, para que eu tô com medo. E quando ele falava, saía como fogo da boca dele. E eu dizia, Pereira, por favor, para que eu tô com muito medo, eu tô ficando com medo. Aí ele disse assim, tá certo, minha filha, eu vou parar. Ele se deitava, se abraçava comigo e se deitava comigo. E aí a gente ficava, mas ele fazia vigília fora, orando a Deus, para Deus me alcançar, até que ele passou assim, de 8 meses a 1 ano, fazendo isso para que o Senhor viesse ter um encontro comigo. E muitas vezes, para eu não ficar só em casa, eu dizia assim, Pereira, você vai para onde? Ele dizia assim, a gente vai fazer uma visita. Aí o meu coração já começou a mudar. Ele dizia assim, a gente vai fazer uma visita. Eu dizia assim, deixa eu ir com você. Aí ele disse, bora. E quando eu chegava lá, por incrível que pareça, pessoas podem não acreditar, no mundo e o povo do mundo usa isso como se fosse uma pessoa que tivesse mediunidade, né? A minha visão já era aberta. Eu via demônio e via o anjo do Senhor. Eu não via um anjo especificamente de asa, não. Eu via bolas de fogo. Né? Meu Deus. E quando a gente chegava nessa. E a gente foi fazer uma visita a uma mulher que tinha blasfemado ao Espírito de Deus. E quando a gente chegou lá, eu vi 2 duendes de lado da cama dela. Eu disse assim, Pereira, eu estou vendo 2 duendes, aquele que o povo bota no jardim, tomando conta dela. E depois de muito tempo chegou uma moça e falou assim, nossa, nosso Deus está me mostrando 2 duendes. Pereira disse, o Senhor também mostrou a minha esposa, ela acabou de me falar meia hora atrás. E ali, para onde Pereira ia, eu ia atrás, mas eu não queria nada com Jesus. Eu não queria nada com Jesus. E foi indo, até que um dia tem um lugar chamado em Areia, Recife, e a gente tem muito culto doméstico. Muito culto doméstico, culto relâmpagos da casa, evangelização lá em massa. Quando foi um dia, Pereira disse assim, você quer ir comigo? Eu disse, Pereira, mas lá faz convite para ser crente? Pereira disse, não, eu nunca vi. Eu nunca vi fazer convite para se converter. E daí eu disse, então eu vou com você. E eu fiz uma negociação com o Pereira, que Pereira lavava os pratos, e aí eu ia com ele. Glória a Deus, foi Aí eu peguei, estrategista. aí ele foi muito sábio, ele disse, eu lavo os pratos e você vai comigo. Aí eu fui com o Pereira. E esse lugar era muito longe. A gente saía de casa muito cedo para ir a pé, porque a gente não tinha condição nenhuma, né? E ali nós fomos para aquele lugar. Eu disse, eu vou ficar lá atrás, porque para me enfiar no meio dos crentes, para o irmão não vir fazer convite para mim. Só que a Bíblia fala que Deus ele conhece, sonda. Ele tem 7 olhos de fogo que percorre toda a terra. Se Deus ele tem 7 olhos de fogo que percorre toda a terra, ele sabe o que eu faço no oculto, no profundo e no escondido. Nada foge dos olhos de Deus. Não é verdade? E ele ficou orando lá dentro do quarto dele, enquanto eu estava para começar o culto. Aí todo mundo disse, ela está vendo aí o pastor Reginaldo está vindo. Aí ele disse, igreja, a paz do Senhor para todos.
mas eu demorei porque o Senhor estava tendo uma conversa muito em particular comigo. Aí eu disse, nossa, que coisa, pensei comigo. Aí ele disse assim, Deus falou para mim que tem uma pessoa muito importante aqui para ele. E eu só começasse esse culto quando quando essa pessoa se convertesse. Aí eu fiquei, pensei, digo, não, deve ser o Espírito Santo. Que os irmãos dizem que é o Espírito Santo, né? Que a gente não deve nem pensar mal de alguma coisa. E eu tinha muito medo. Aí ele disse assim, aonde está essa pessoa? Aí eu fui, pendurei meus pés no banco para ele não me ver. Mas eu acabei de dizer aqui que o Senhor tem 7 olhos de fogo que percorre toda a terra. E fiquei, e o coração acelerou e disse, meu Deus. Aí ele disse, aonde está você? Aonde está você? E eu queria sair daquele lugar. Quando eu olhava para a porta onde tinha esse culto, tinha tanto do crente pendurado nessa porta, escorando a porta. Eu digo, como é que eu vou sair daqui de dentro? E o coração acelerava. Eu dizia assim, ai meu Deus, eu queria desmaiar. Ai, Jesus, já tava criando uma rota de fuga, né, pastora? Pensando. Justamente. Mas para o Senhor não tem rota de fuga, não. Nem rota de fuga, nem arrumadinho, não tem. Com o Senhor não tem. E ele disse, aonde está você? Levantou um, levantou outro, levantou outro, levantou outro. Não. Deus não me mostrou essa pessoa. Deus não me mostrou. Aí ele disse assim, vocês que estão aqui na frente, abre essa direção aqui, que essa pessoa está nessa direção. Aí eu baixei minha cabeça para fazer de conta que eu estava orando. Querendo escapar de qualquer jeito, pastor. Essa pastora é uma bênção. Pô. Aí ele pegou, chegou e botou a mão no meu ombro. E disse assim, o Senhor me mostrou você. Eu disse, eu? Aí ele disse, sim, o Senhor falou que eu não poderia começar esse culto antes de que você se convertesse. E ali eu fiquei muito temerosa, com medo. E ele me levava para dentro da Bíblia e lia versículos. O Senhor está falando desse jeito, Deus está falando dessa maneira. E foi muito forte. Para mim foi muito forte. E ali eu me converti. E o Senhor disse assim, para tu saber que eu tenho negócio na tua vida. Então, tirando o teu nome que já estava dentro do inferno, eu mando o meu anjo lá e ele tira. Eu vou te batizar com 29 dias. Eu te batizarei com o Santo Espírito no meio da tua casa. E para a honra e glória do nome de Jesus, assim aconteceu. Com 29 dias, me deu uma dor de cabeça, uma dorzinha de cabeça chata ou incômodo, e você sabe quando a gente é novo convertido, que a gente nunca deveria perder isso, Dani. A fé. Né? O novo convertido, ele é afoito, ele vai para cima e resolvia na fé. Aí eu disse, Pereira, faça uma oração por mim aqui, que eu estou com uma dor de cabeça. E ali o Senhor me batizou com o Santo Espírito, 29 dias de convertida. Começou a me tomar em profecia e ele me tomava em castelhano, para a glória de Deus. Né? E a minha conversão foi isso. O Pereira ficou muito, muito, muito feliz. Né? Se alegrou muito no Senhor, eu também. E permaneço, tenho 29 anos na presença do Senhor. Nunca me desviei, para a glória de Deus. Nunca deixei de crer no meu Senhor Jesus, a qual eu sirvo a Ele, na beleza da sua santidade. Que eu acho muito importante você ser um pouco diferente. Aí alguém pode perguntar assim, mas irmã ou pastora, como queira me chamar,
mas é o cocô, a roupa, não é a maneira de andar. Porque na maneira de andar, de seu proceder, do seu falar, você prega Cristo. Alguém diz assim, você é diferente, como fez com Pedro. Mas o que nós não podemos fazer é como Pedro fez, negar a Jesus. Amém, pastor, é verdade. É verdade. Né? Glória a Deus pelo seu testemunho, muito lindo. Ver como o Senhor trabalhou, criou uma situação através da oração do seu esposo. O nosso Deus, ele é fiel. E é verdade, a gente tem que estar naquele primeiro amor do encontro com Cristo, né? Aquele primeiro amor que a gente não mede esforços para estar na presença de Deus. Pastora, eu sei que você tem um testemunho tão lindo, né? Da cura da sua mãe, que ela ia passar por uma situação de amputar o pé. Eu gostaria que você contasse para nós esse testemunho. Eu estava aqui em São Paulo. Foi uma das primeiras vezes que eu vim para aqui, que eu vim fazer. O Senhor disse que tinha uma obra para a gente aqui. E aí, eu e Pereira, nós viemos para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, porque o diabo ele trabalha de toda maneira para tirar você do foco. Né? E quando se trata de pai e de mãe, o negócio é muito diferente, eu de filho, coisa que eu não tenho na fé, que são vocês, Ederson, Leuda, Mateus, né? Esses são meus filhos, e assim, vem do coração que o Senhor Jesus me deu, né? E me trata como mãe. Eu tenho um amor de filho, eu sou tratada como mãe. E ali o Senhor, ele me mandou para cá para pregar num lugar chamado Parque do Agreste, que é muito perigoso, né? É muito perigoso. E quando a gente começou a fazer a missão do Senhor, a minha irmã liga e disse assim, Gracinha, mãe, o médico disse que por causa de uma bactéria, mãe vai perder o pé. E eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E veio aquela coisa como um choque muito grande para abater minha fé. Mas o Senhor disse assim, você foca em mim, porque quem faz a obra sou eu. Né? E eu pedi a Deus para chegar até a minha mãe. E ali o Senhor permitiu que eu fosse até Recife. E o Senhor, eu fui ver minha mãe, passei uma temporada com ela, e ela disse assim, Gracinha, amanhã eu vou no médico, mas ela ia amputar o pé. Aí minha irmã disse assim, o médico vai tirar o pé de mãe. Aí eu disse, meu Deus, o que vai ser da minha mãe? Aí eu fiquei muito arrasada com aquilo. E fui para casa chorando. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, eram as 5 horas da tarde. E eu comecei a orar e clamar ao Senhor, dizendo, Jesus, o Senhor disse que eu ia pregar o teu evangelho. E eu prego o teu evangelho dizendo que o Senhor cura, batiza, salva e leva para o céu. E minha mãe se encontra nessas condições agora. O que eu vou fazer, Jesus? Mas ali eu chorava muito, muito, muito mesmo. E eu ali adormeci de joelho. E eram umas 10 horas da noite. Pereira chegou e disse, minha filha, você está de joelho. Eu disse, Pereira, não estou nem sentindo nas minhas pernas. Me ajuda a me levantar. Porque quando me ajoelhei, eram as 5 horas da tarde. E eu ali adormeci. E no meu adormecer, apareceu um clarão. E falou assim, eu vou operar sua mãe. Esse clarão falou. E ela ia passar no médico para fazer a amputação do seu pé no outro dia seguinte.
E eu fui levar a mala que ela me pediu emprestada, dizendo que o médico ia fazer o procedimento. E até aí ela não sabia que ia perder o pé dela. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, a minha irmã, Luciana, caiu o curativo do meu pé e tem um negócio como se fosse uma unha. Não tinha condições no pé da minha mãe ter uma unha, no dedo do pé da minha mãe. Ter uma unha. Porque ela ia cortar o pé dela por causa da falange, da primeira falange do dedo dela. E eu disse, meu Deus, o que foi que houve? Aí eu vi quando a minha irmã tirou aquele negócio, que era o osso comprometido, que ela ia perder o pé por causa daquela falange do dedo, e colocou em cima de uma gaze. E ela disse assim, Luciana, o que é isso? Aí Luciana disse assim, mãe, foi a primeira falange do dedo do seu pé que caiu. E ela começou a chorar e ficar desesperada. E disse assim, meu Deus, eu estou largando os pedaços viva. Aí eu corri para abraçar a minha mãe e disse assim, mãe, o Senhor disse que ele ia lhe operar. O Senhor disse que ele ia lhe operar, a senhora não vai mais passar na mão dos médicos. E o Senhor acaba de fazer isso. Ela disse, Gracinha, o Senhor falou isso para você. Eu disse, mãe, falou. E ela fez como Pedro. Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas, tu me amas. E ela perguntou a mim 3 vezes aquilo e disse, Gracinha, o Jesus falou isso para você, te falou. Gracinha, Jesus falou isso para você, falou. E na terceira vez, Deus é muito forte, é como se eu quisesse negar. E eu disse, Deus, eu tenho que ter força para dizer que o Senhor falou. E eu disse, mãe, Deus falou que ele acaba de fazer a cirurgia do Senhor. Aí minha irmã vai e liga para os médicos. E o médico disse, caiu? Aí disse, caiu. Traga ela aqui agora. E antes do médico dizer isso, disse assim, existe alguém crente na sua família? Aí minha irmã disse, quase todos os meus irmãos são. Ela disse, então, ele disse, dobre o joelho e agradeça a Deus, porque ele acabou de fazer a cirurgia da sua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus, nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é tremendo. Ele ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre. Ele não mudou, nós mudamos, saímos da posição. Mas o Senhor não, ele permanece o mesmo. Né? E ali a minha irmã falou, e para envergonhar, eu creio, o inimigo, Deus ainda fez criar. O dedinho dela ficou curtinho, mas nasceu uma unha. A segunda falange do dedo. Meu Deus, que tremendo! Tremendo, pastora. Ali a gente deu um culto de ação e graça para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque Deus continua operando, né? E foi isso que aconteceu com a minha mãe. É emocionante, é difícil manter assim, né? Conter as lágrimas, mas o Senhor, ele é maravilhoso, ele ainda faz milagre hoje. Você que está nos ouvindo, está passando por uma situação difícil, às vezes está desenganado do médico, às vezes é uma situação em que você não sabe o que fazer. Dobre o seu joelho, fale com o Senhor Jesus. Clame ao Senhor, a palavra de Deus diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia, e ele é o nosso amigo fiel, ele estende a mão ao nosso favor e faz o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Se você entregar na mão de Deus, ele pode, ele quer fazer, né, pastora? Nosso Deus é maravilhoso. É um testemunho mais lindo. Não mudou. E como a senhora estava falando comigo, né, Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho preferido, é aquele que se coloca na presença dele, aquele que derrama o coração diante dele, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor não despreza um coração contrito na presença dele. Então, se a gente estiver ali diante do Senhor com sinceridade, quebrantando o nosso coração, o nosso Deus é que pode fazer infinitamente mais.
Pastor, eu quero ouvir também o seu testemunho pessoal de cura, né? Que você também passou por uma situação de internação. Você poderia contar para nós? O meu de Pereira, não é isso? Pode ser o do Pereira ou o seu, que você também passou pela UTI, né, pastora? Passei quando eu era criança. Eu sou desenganada da medicina, né? Na verdade, eu sou desenganada da medicina por causa de um medicamento que um farmacêutico, minha mãe não tinha leitura. Mas aí o farmacêutico vendeu o medicamento errado para minha mãe. No lugar de vender um remédio para nervo, né? Ele vendeu de coração. E minha mãe era uma mulher muito esperta. Minha mãe era uma nordestina muito assim, autêntica. Aí ela disse assim: não, não é esse remédio. Ele disse: não, é que mudou a embalagem. Não foi que tem mudado a embalagem. Ele vendeu o remédio errado. E eu cheguei a tomar esse medicamento. O primeiro foi me dando uma coisa estranha, uma coisa estranha. E quando foi à noite, eu tomei outro medicamento. Aí minha mãe disse que eu tinha umas atitudes que não condizia com o que ela pedia a mim. Ela disse: Gracinha, tá estranha. Aí quando ela viu, eu desmaiei, né? Eu desmaiei e me levaram para o médico. E o médico disse assim: a sua filha ela tá em coma porque por causa do medicamento errado. E ela vai ficar com sequela gravíssima, né? Ela não pode estudar, não pode forçar ela a estudar, não pode forçar ela a fazer nada, né? E ali eu não estudei. Ele disse que eu não poderia ter filhos, não poderia casar, eu não poderia ter emoção nenhuma, nenhuma. Mas como Deus, ele contradiz muitas vezes a medicina, ele usa a medicina, mas o martelo que bate quanto a minha vida e a tua e a demais é o de Deus. Quando o mundo espiritual satânico vem com afronta, Deus ele desfaz, porque ele é Deus. Nós sabemos disso. Aí a minha mãe, ela falou assim, eu escutava, mas não conseguia falar. Ela falou assim: se existe um Deus no céu, vai tirar minha filha dessa situação. E o Senhor me tirou da situação, né? Quem me ensinou a ler, eu sei me expressar muito bem. Mas quem me ensinou a ler, eu tenho dificuldade para escrever. Não tenho vergonha disso. Mas de falar, não. Quem me ensinou a ler foi o Senhor Jesus. Glória a Deus, E que hoje tremendo, eu pastora. sou casada, tenho 37 anos de casada com o meu esposo, foi o meu primeiro namorado, foi o homem que eu me casei, meu primeiro namorado, esposo na minha vida. Amém, é tremendo. É lindo ver vocês dois juntos, vocês são referência para nós, de homem e mulher de Deus, de casal de Deus. Nós somos muito gratos de ter vocês como referência para nós, pastora. Glória a Deus, que testemunho lindo, né? O Senhor é aquele que reverte o quadro. Ali você estava desenganada e pela medicina, né, pela ciência, não haveria o que fazer. Mas o Senhor é aquele que entrou e criou um caminho, e hoje você está aí, essa bênção toda, nos abençoando com todo esse conhecimento que você sempre passa, conhecimento de sabedoria da vida, que vale mais do que muitos outros conhecimentos, que é a prática, né? E eu agradeço a Deus por compartilhar conosco esse testemunho, pastor. Eu quero ouvir também do pastor Pereira, que é um seu testemunho mais recente, que Deus trouxe ele de volta à vida, né? Trouxe ele, curou, e eu gostaria de te ouvir.
A gente estava em Pernambuco e o Senhor tocou no coração de Ederson para nos trazer de volta. Ele preparou uma casinha para a gente com muito carinho, com muito amor. Edson é um menino de ouro, Leuda, Mateus e Esther, não tenho palavras para agradecer pela vida deles. E ele trouxe, né? E eu disse, antes eu tinha feito uma oração, morava na praia, onde queria morar em Pernambuco, e nada dava certo, mas é porque quando a gente sai, uma coisa é perguntar, a Deus se pode, e outra é dizer, já vou. Tem muita diferença nisso. E nesse já vou da gente, a gente se perdeu no meio do caminho. Né? O Senhor, as portas não se abriram para Pereira em Pernambuco, se abriram para mim, mas para ele não. A gente morava num lugar muito bom, na beira da praia, né? E do meu quarto dava para ouvir o barulho do mar, as ondas. Mas Pereira entrou uma angústia em Pereira, entrou. Ele não ficou bem. E ali o Senhor, eu fiz uma oração ao Senhor, fui na praia e fiz uma oração ao Senhor. Eu disse, Deus, se nós pecamos contra ti, nos perdoa. Se a gente saiu fora do teu propósito, também nos perdoa, nos dê uma chance. E dentro de 15 dias, Pereira estava de volta aqui, em São Paulo, para a glória de Deus. E depois de um mês, eu cheguei em São Paulo, para a glória de Deus. E quando eu vim para São Paulo, a minha porta e a de Pereira já estavam abertas. Porque quem passa nos lugares exalando Jesus não fica na mão. É verdade. É Né? verdade. Não fica na mão. E quando eu cheguei aqui, que o pessoal sabia que eu vinha de volta para São Paulo, foi muitas pessoas a me ligar para contratar os meus serviços. E para a glória de Deus, eu não fiquei desempregada nem um instante, nem em Recife e nem aqui. Né? E, Glória a Deus, que e para tremendo, a glória pastora. de Deus, e para a glória de Deus. Aí, quando foi um dia, Pereira se acordou de madrugada e foi beber água. E ele se engasgou com essa água. Foi no auge da pandemia, né? E Deus abriu a nossa porta também no auge da pandemia. Porque para Deus fazer, Ele não tem assim, Ele quer, acabou-se. Ele quer te abençoar, nós temos que crer. Porque eu sempre costumo dizer que nós não vivemos em crise, nós cristãos não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Né? E esse bordão eu levo para a minha vida, não sei se é um bordão, se é um ditado, como posso chamar. Mas eu tenho isso na minha vida e eu trago assim, com muita fé, acredito eu. Porque se o Senhor cumpre é porque tem fé, né? E Pereira teve um engasgo com água. E ele ligou para mim do trabalho e disse assim, minha filha, essa madrugada eu me engasguei com água. Nossa, foi uma coisa tão ruim, parecia que eu ia morrer. A minha vista ficou vermelha. Ele disse, eu não via tudo vermelho. Eu disse, foi? Então compra um xarope, meu filho, e toma. Aí ele disse, tá certo, eu vou fazer isso. Não deu 10 minutos, uma chamada de vídeo. Aí eu disse, o Pereira ligando para mim de novo. Aí a vizinha aqui, chamada Gisela, a missionária Gisele, disse assim, pastora Graça, eu estou levando seu esposo, socorrendo ele. Eu não sei se é Covid, eu não sei o que foi. Ele está muito mal. Eu disse, coloca a câmera nele, por favor. E ele estava muito mal, Dani. Eu disse, Jesus, o que é isso? Aí eu disse, meu Deus.
tem de misericórdia. Aí Leuda ligou para Edson, o Edson foi pegar no meu trabalho. E a gente foi ao encontro dele no hospital. Aí, Pereira, você tá melhor? Aí ele balançou com a cabeça que tava. Aí a gente vinha de volta. Aí ele disse que estava com muita fome. Quando ele começou a comer e tomou o suco, que eu disse, meu filho, toma suco que é melhor. Aí ele parou. Aí disse assim para Ederson, foi um sinal de que ia morrer. Estava sentindo a morte. Aí Edson pegou ele no colo e levou para o hospital. E ali eu fui com Edson e ele disse para Edson assim, acelera que eu vou morrer. Aí quando ele chegou no hospital, ele sentiu a morte mesmo. Aí Edson pegou, jogou ele numa cadeira de roda e levaram ele, socorreram, aí veio um médico, botou aqueles aparelhos que escuta no pulmão dele e disse assim, eu estou sentindo que aqui tem muito líquido no pulmão dele. Ele fuma, ele se droga. Eu digo, não, meu esposo não é disso. Ele, por sinal, é lutador e ele não tem essa prática, nunca teve essa prática. Aí ele disse, como foi isso? E faltando o fôlego de Pereira, né, ele não tinha mais. Aí veio uma médica, colocaram ele na UTI, começaram a fazer fisioterapia com o pulmão dele. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu pedi para a moça que, por favor, ela me deixasse entrar. Aí ela disse assim, não pode. Eu disse a ela, eu estou pedindo a você, no nome de Jesus, deixa eu chegar até ele. Aí ela disse assim, ela está pedindo no nome de Jesus para chegar até ele. E era numa UTI de Covid. Aí a moça disse, deixa ela entrar. Ele não vai estar vivo mesmo amanhã. E eu disse, Jesus, ela está falando que ele não vai estar mais vivo. Aí o Senhor disse assim, quem manda na vida e na morte sou eu. Aí tranquilizei o meu coração. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, Pereira, vamos orar. Mas ele já estava com o olhar perdido. Aí ele só fez assim. Aí eu orei por ele. Eu disse, amém, Pereira. Aí ele só fez assim. Aí o Senhor disse, vá para casa e durma o sono do justo. Porque ela mandou trazer o aparelho de celular. E disse, não tire esse aparelho de celular de perto de você. Porque a gente vai ligar para você a qualquer minuto. O Senhor disse, vá para casa e durma o sono do justo. Porque quem dá o veredito ainda sou eu. E eu vim para casa e Pereira não se via na UTI, se via no congresso de pastores o tempo todo que ele passou na UTI. Aí depois ele foi chamar o enfermeiro, ele disse assim pro enfermeiro, ô pastor, por favor, o senhor pode me dizer... Meu Deus! Ô pastor, o senhor pode me dizer onde é o banheiro? Aí ele disse assim, você está pensando que está onde? Ele disse, eu não estou no congresso de pastores. Aí ele disse, não, você está na UTI. Aí E ele, foi onde pastor? caiu a ficha de Pereira, onde ele estava voltando, né? Do que ele estava sentindo, ele estava voltando. E para a glória de Deus, o meu marido ficou curado. Jesus não deixou nada acontecer. A morte pode ter um visitado, mas não levou, porque Deus ele ainda manda nela. Amém, pastora. Jesus, que testemunho, né? De fé, de perseverança, de crer mesmo e ser obediente à voz do Senhor. O Senhor deu uma ordem para você, né? E descansar. Quantas vezes a gente tem que ser que nem Pedro, né? Tá ali com a sentença, mas o Senhor fala, descansa, que ele tá trabalhando. O que você poderia fazer humanamente possível, você fez.
né? Levou ele no hospital, internou ele, e eu creio assim que agora a obra era do Senhor. Chegou o tempo do Senhor agir, você descansou, e quando a gente descansa no Senhor, quando a gente deleita nele, ele concede o desejo do nosso coração. E foi isso que aconteceu, e é tremendo. Hoje o pastor Pereira tá aí, é uma bênção. A pastora Graça e o pastor Pereira são uma referência lá na nossa igreja. Eles são uma bênção, têm nos abençoado em todos os âmbitos, assim, de conselhos, de amor, de carinho, de cuidado. Ela é a nossa líder ali na intercessão, ela tá sempre ali guerreando na oração, é uma mulher de Deus que eu admiro muito. Estou muito feliz, muito pastora, de estar te ouvindo esses testemunhos que nos edifica a alma, que aumenta a nossa fé, de mostrar que o Senhor ele é aquele que está com a gente nos momentos mais difíceis, que às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente esquecido, mas nós não somos esquecidos. Nós somos sempre amparados pelo Senhor. E o Senhor ele está sempre com as mãos estendidas, né? A palavra fala que ele não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Ele sempre está com as mãos estendidas para nos abençoar e nos ouvir. Ele não está com o ouvido agravado. O Senhor ele pode nos ouvir. Se você clamar agora, ele vai te ouvir. Clama do seu jeito, fala do seu jeito, seja sincero com o Senhor, porque ele vai te ouvir. Amém, pastora? A senhora gostaria de falar mais alguma coisa, falar suas considerações finais, deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? A mensagem que eu tenho, Dani, para dizer é que nós devemos não procurar outro caminho, atalhos, porque atalhos não levam a Deus. E quero dizer, como eu escutei um pregador falando, Deus, ele criou, o macumbeiro, o feiticeiro, o travesti, o homossexual, são tudo filho de Deus, né? Porque Deus ele não tem filho preferido. Deus ele não tem. Ele, quando enviou o seu filho unigênito, que é Jesus, para morrer numa cruz de morte, numa morte de cruz, que diga, foi porque ele tem plano na nossa vida. Ele tem plano, né? E ele é o dono da vida, ele manda na morte, ele manda no inferno. Muitos, às vezes, dizem assim, pessoas dizem que o inferno é aqui. Eu nunca vi inferno ter churrasco, inferno ter coisa boa, que na terra ainda tem, né? Mas a nossa moradia não é aqui. E você que está desenganado da medicina, dos médicos, que você recebeu uma sentença de morte, creia que Deus ele não mudou, ele é o mesmo. Você é filho dele, você tem livre acesso ao Pai. É somente dobrar o seu joelho e pedir no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não estou fazendo afronta. Não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é no nome de Tiago, de João, de Pedro, de ninguém, mas é no nome de Jesus. Esse é o teu passaporte, esse é o teu livre acesso a levar até a Deus e ele te escutar, né? Ele só quer que nós confessamos a ele como Salvador. Eu creio desta maneira. Lá em 1 Coríntios, eu creio que 1 Coríntios, primeiro que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É dessa maneira. Amém. É dessa maneira mesmo. Nós vivemos, às vezes, a loucura de Deus, né? Que para muitos é loucura, a fé que nós praticamos, assim, de crer que tem um Deus que está do nosso lado e que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam, daqueles que andam com Ele. Você tem um Pai. Se você, como a pastora Graça falou, e orar por intermédio de Cristo, chamando a presença do Senhor, chamando o sangue de Jesus sobre a sua vida, clamando pelo nome do Senhor, você vai obter resposta, porque o nosso Deus é aquele que está perto.
é aquele que quer te ouvir, é aquele que quer te abraçar e te resgatar nesse dia. Você não caiu à toa nesse vídeo. O Senhor, Ele tem um plano na sua vida. Que você possa se abrir para ouvir a voz de Deus, que você possa se quebrantar diante do Senhor, porque Ele tem direção, Ele tem clareza para os seus caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Busque na palavra. Ela é a maior profecia, ela é a maior revelação que você pode ter. Você pode ter se frustrado em algum momento da sua vida, mas busque na palavra, busque no Senhor, busque no Espírito Santo esse direcionamento para esse tempo na sua vida, para que você possa viver o melhor do Senhor. Quero mais uma vez agradecer a nossa querida pastora Graça por compartilhar tanta sabedoria conosco, por compartilhar tantos testemunhos de vida que trouxe esperança para nós nesse dia. E você que está nos ouvindo, lembre-se, você é um escolhido. Deus tem um plano na sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.